Oi, boa noite. Teve outro gol do Ryan hoje. Ryan que foi de vilão a herói no mesmo jogo. No final desse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que está sendo falado. A imprensa inglesa tá maluca com ele, tá impressionada, inclusive comparando ele com grandes craques brasileiros. Mas isso só no final do vídeo. Antes, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal. A gente acabou de bater a meta de 250 inscritos e isso em pouco mais de um mês de criado o canal. Então, se faz sentido para você todo dia ter notícias sobre futebol brasileiro, futebol estrangeiro, europeu, enfim, até o futebol árabe a gente tem comentado falando do Cristiano Ronaldo. Vou pedir para você se inscrever e me ajudar a bater a meta de 300 inscritos, beleza? E caso goste, deixa o like aí que é uma forma de você apoiar nosso trabalho que tá só começando, beleza? Então se faz sentido para você, deixa o like e tamo junto. Bora lá! Hoje teve jogo, rodada pela Premier League, tiveram vários jogos, inclusive o Manchester United empatou hoje, Casemiro foi expulso, né? A nota triste pro futebol brasileiro, para a seleção brasileira. Aqui o Casemiro, que tem sido constantemente titular na seleção do Ancelotti, foi expulso no jogo de hoje e o Manchester United não conseguiu bater a meta de 5 vitórias, né? Tem até o rapaz que tá para cortar o cabelo e hoje ele iria cortar o cabelo, mas o United não conseguiu fazer sua 5ª vitória consecutiva, né? Acabou frustrando a galera. Mas voltando pro vídeo de hoje, pro foco de hoje, que é o Ryan, que jogava no Vasco, o Everton jogando em casa no primeiro tempo. Vou falar aqui, resumidamente, os melhores momentos, mas o Everton jogando em casa não conseguiu ganhar do Bournemouth. O Everton, pra mim, é um dos favoritos para cair pra Championship, a Série B, né, do campeonato inglês, e amassou o Bournemouth no primeiro tempo. O Everton conseguiu jogar bem, conseguiu encaixar os contra-ataques, mas não conseguiu fazer nenhum gol. É impressionante, assim, foi impressionante o primeiro tempo do Everton. Chegava, amassava, errava gol de cabeça na frente do goleiro, chute na frente do goleiro, até chute com o goleiro já batido, os caras conseguiram chutar pra fora. Até que entrou em cena o menino Ryan, né, o garoto Ryan, que tava fazendo apenas seu 3º jogo, jogando pela Premier League e tá impressionando, mas a nota inicial foi um pouco triste, né? O Ryan recebeu a bola de costas ali no campo de defesa, tentou dar um drible, jogou a bola um pouco para a área e perdeu a bola, foi desarmado, até que nesse desarme que aconteceu, ele acabou derrubando o jogador do Everton e o juiz marcou pênalti, né? Ali ele chegou atrasado na bola e o juiz acabou marcando pênalti por conta desse desleixo, né, que teve do Ryan, mas totalmente natural, menino novo, 19 anos, enfim, tá chegando agora, os comentaristas estavam até falando, né, preocupado dele se abalar, porque apenas os primeiros jogos dele na Inglaterra, e o Everton abriu o placar, fez 1-0, mas fechou, né, no primeiro tempo com esse mesmo 1-0, né, continua amassando, continua insistindo, mas não conseguiu ampliar e tentar matar o jogo, até que começa a brilhar a estrela do menino Ryan, que tá impressionando todos os jornais ingleses. No início do segundo tempo, o Bournemouth voltou melhor pro jogo. Vou fazer só um parênteses falando sobre a posição que ele jogou. O Ryan jogou como ponta direita, né? Ele não tá jogando como centroavante, como ele jogava no Vasco. Geralmente, jogador canhoto é mais raro de acontecer, né? De vingar ali pela ponta direita. E eu acredito que por esse motivo o time inglês, né, que ele tá jogando, tá insistindo nele pela direita. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que o Ryan ele deveria insistir em jogar como centroavante, né? Uma posição que é extremamente carente para a seleção brasileira, e pensando em Copa do Mundo, tanto ele quanto o Henrique, eles têm que apostar em jogar como centroavante, né? Então, eu acho que pro desenvolvimento deles, jogar de ponta até que faz um sentido, mas como jogador formado, eu prefiro que eles se formem como centroavantes. Voltando ao jogo de hoje, o Ryan, ele conseguiu o empate com um gol de cabeça. E aí, volta no que eu tava falando. Ele tem excelentes características de centroavante. Quem não se lembra o jogo que o Vasco empatou contra o Flamengo no fim do Brasileirão do ano passado, no qual ele fez o gol do empate e de cabeça, porque ele tem muito essas características de centroavante. Chute potente, velocidade, ataque ao espaço, cabeceio, enfim. É uma pena se ele realmente se consolidar ali como jogador de extremo, né? Como jogador que fica na ponta direita. Eu prefiro que ele jogue como centroavante e que vez ou outra flutue e ataque ao espaço, enfim, porque ele sabe muito fazer isso. Então, o Bournemouth conseguiu um empate e detalhe, o Ryan, numa jogada individual, ele jogando pela ponta, conseguiu driblar um jogador e dá pra ter essa percepção que ele tá conseguindo driblar muito fácil os jogadores. Só quem assistiu quem viu o primeiro gol que ele fez pelo Bournemouth, viu como ele consegue driblar fácil, passar fácil pelos marcadores, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele fez uma jogada lá pela ponta, entrou na área e foi derrubado, que na minha concepção foi pênalti. Até na hora que ele foi derrubado, ele saiu correndo pra reclamar com o juiz, mas na Premier League eles são bem mais rigorosos. Foi uma jogada que, se fosse no futebol brasileiro, não tenha dúvida que seria pênalti, né? Então o Ryan foi o total protagonista desse jogo.
O juiz não marcou e o jogo continuou, o Bournemouth melhorou e conseguiu a virada, né? Então, quanto melhor o time do Ryan tiver, melhor pro desenvolvimento dele, pra ele jogar mais leve e até, quem sabe, conseguir uma vaga num gigante, né? Que é uma coisa que eu acho que daqui a um ano, no máximo, ele já tá indo pra algum time do Big Six, Real Madrid, Barcelona. E eu quero, antes de falar sobre a repercussão dos jornais ingleses do jogo do Ryan de hoje, quero falar sobre a substituição. O treinador tirou ele aos 91 minutos, e eu vou até colocar aqui na tela, ele foi ovacionado. Tirei um print aqui do jogo de hoje, e ele foi ovacionado, a torcida aplaudiu ele de pé na substituição dele, assim, é impressionante. Da mesma forma que o Estevão chegou impressionando no Chelsea, da mesma forma que o Wendel, que chegou impressionando no Lyon, o Ryan tá impressionando a torcida, e ele com potencial de se tornar um dos novos ídolos, assim, do Bournemouth. É um time que não tem tanta tradição assim, mas eu não duvido que se ele ficar ali 1-2 anos, possa até beliscar uma Conference League, uma Liga Europa, enfim, porque o time do Bournemouth é ajeitadinho, né? Pra quem tá acompanhando a Premier League esse ano, viu que o Semenyo, ele saiu desse time, foi pro Manchester City por valores absurdos, e é isso que eu acho que vai acontecer também com o menino Ryan, né? E agora eu quero falar sobre o que os jornais ingleses estão falando. O The Telegraph, que é um dos jornais mais importantes lá na Inglaterra, citou Bebeto, Romário, que foram jogadores que jogaram no Vasco e fizeram sucesso, né, no futebol mundial. Eles estão comparando o Ryan com esses jogadores. Obviamente que não o estilo de jogo, mas o potencial dele. E, na minha opinião, não é nenhuma loucura. Não é nenhuma loucura. Como o Romário, eu acho até um pouco, mas como um possível estrela mundial, o Ryan tem todas as credenciais. Tem chute forte, tem cabeceio, tem velocidade, tem compreensão de jogo, tem mano a mano. Enfim, basta continuar trabalhando que vai ser inevitável. O Ryan vai ser inevitável um dos grandes jogadores do futebol mundial. Primeira prateleira do futebol mundial. Eu espero que eu não esteja exagerando. E caso você queira se aprofundar nos conteúdos sobre jogadores brasileiros jogando na Europa, eu tenho um vídeo aqui falando sobre o Endrick e os últimos jogos, tenho um vídeo aqui falando sobre o Estevão, até sobre o João Pedro, que inclusive fez gol na rodada de hoje. Então dá uma maratonada no canal aí, que todos os nossos vídeos têm menos de 5 minutos e você vai ficar completamente atualizado, beleza? Deixe sua opinião, você acha que realmente o Ryan vai ser um dos craques de primeira prateleira do futebol mundial? Se sim, em quanto tempo você acha que isso vai acontecer? Deixa o like e tamo junto, valeu!